Uma das datas patrióticas e cívicas mais importantes da história mexicana é a Batalha de Puebla. Este evento significou uma verdadeira vitória para as tropas mexicanas, que eram inferiores em tática e desprendimento às tropas inimigas da França. Esta data não só comemora a bravura daqueles que deram suas vidas e bravura naquele dia, mas também o fato de que eles impediram uma nação estrangeira de fazer o México cair novamente nas mãos dos europeus. Tanta coisa é esse sentimento de glória que é sentido por este feriado que mesmo em partes dos Estados Unidos da América este feriado é igualmente celebrado como uma forma de comemorar o orgulho mexicano. A Batalha de Puebla ocorreu em 5 de maio de 1862, iniciando assim um dos dias mais importantes da história do México. Para entender a origem e a causa da Batalha de Puebla, é necessário entender que ela está ligada à Guerra da Reforma, evento ocorrido no México durante o século XIX e que dividiu a nação em dois grupos. E pediram grandes empréstimos aos países europeus para financiar suas despesas. O que fez com que a dívida externa aumentasse significativamente, tornando o México um dos países com maior endividamento do mundo. Após esta situação financeira, o então presidente, Benito Juárez, decidiu suspender o pagamento da referida dívida. No entanto, isso não seria bem recebido pelos países europeus. Uma das datas patrióticas e cívicas mais importantes da história mexicana é a Batalha de Puebla. Este evento significou uma verdadeira vitória para as tropas mexicanas, que eram inferiores em tática e desprendimento às tropas inimigas da França. Esta data não só comemora a bravura daqueles que deram suas vidas e bravura naquele dia, mas também o fato de que eles impediram uma nação estrangeira de fazer o México cair novamente nas mãos dos europeus. Tanta coisa é esse sentimento de glória que é sentido por este feriado que mesmo em partes dos Estados Unidos da América este feriado é igualmente celebrado como uma forma de comemorar o orgulho mexicano. A Batalha de Puebla ocorreu em 5 de maio de 1862, iniciando assim um dos dias mais importantes da história do México. Para entender a origem e a causa da Batalha de Puebla, é necessário entender que ela está ligada à Guerra da Reforma, evento ocorrido no México durante o século XIX e que dividiu a nação em dois grupos. E pediram grandes empréstimos aos países europeus para financiar suas despesas. O que fez com que a dívida externa aumentasse significativamente,
tornando o México um dos países com maior endividamento do mundo. Após esta situação financeira, o então presidente, Benito Juárez, decidiu suspender o pagamento da referida dívida. No entanto, isso não seria bem recebido pelos países europeus. Por isso, França, Espanha e Inglaterra decidem enviar suas tropas a Vera Cruz para cobrar as dívidas que o México lhes devia. Foi assim que se abriu uma negociação entre o país norte-americano e a Europa. Nessa negociação, o México acertou com a Espanha e a Inglaterra os chamados Tratados de Solidão, nos quais o México se comprometia a pagar o dinheiro devido a cada país. Inglaterra e Espanha cumpriram sua parte na barganha e voltaram para a Europa, porém as tropas francesas decidiram ficar. É necessário enfatizar que naquela época o governador da França era Napoleão III e entre sua filosofia governamental estava a ideia de conquistar outros povos para subjugá-los e assim aumentar o território de seu país. Então deu a ordem final de invasão México, embora houvesse um tratado de paz. Assim, as tropas francesas foram imediatamente para a cidade de Acoltzingo, onde conquistaram com sucesso uma batalha que significou uma vitória para o exército francês. Foi a partir deste acontecimento que as tropas francesas decidiram partir para a cidade de Puebla, avisando assim o México para se defender. A feroz batalha começaria no dia 5 de maio às 9 da manhã com o som de um canhão mexicano. O general encarregado das tropas mexicanas era Inácio Zaragoza. Mas o conflito era ainda mais difícil, pois não só tinham que lidar com os franceses, mas também com um general mexicano que era a favor da ocupação francesa. Isso e o poder do imponente exército europeu forçaram Zaragoza a dividir suas tropas em dois grupos para dispersar o ataque. Por isso, França,
Espanha e Inglaterra decidem enviar suas tropas a Vera Cruz para cobrar as dívidas que o México lhes devia. Foi assim que se abriu uma negociação entre o país norte-americano e a Europa. Nessa negociação, o México acertou com a Espanha e a Inglaterra os chamados Tratados de Solidão, nos quais o México se comprometia a pagar o dinheiro devido a cada país. Inglaterra e Espanha cumpriram sua parte na barganha e voltaram para a Europa, porém as tropas francesas decidiram ficar. É necessário enfatizar que naquela época o governador da França era Napoleão III e entre sua filosofia governamental estava a ideia de conquistar outros povos para subjugá-los e assim aumentar o território de seu país. Então deu a ordem final de invasão México, embora houvesse um tratado de paz. Assim, as tropas francesas foram imediatamente para a cidade de Acoltzingo, onde conquistaram com sucesso uma batalha que significou uma vitória para o exército francês. Foi a partir deste acontecimento que as tropas francesas decidiram partir para a cidade de Puebla, avisando assim o México para se defender. A feroz batalha começaria no dia 5 de maio às 9 da manhã com o som de um canhão mexicano. O general encarregado das tropas mexicanas era Inácio Zaragoza. Mas o conflito era ainda mais difícil, pois não só tinham que lidar com os franceses, mas também com um general mexicano que era a favor da ocupação francesa. Isso e o poder do imponente exército europeu forçaram Zaragoza a dividir suas tropas em dois grupos para dispersar o ataque. Durante a batalha, os franceses tentaram tomar a fortaleza que ficava no centro da cidade, mas apesar de todos os seus esforços e duas tentativas, falharam e decidiram recuar diante da força e bravura dos mexicanos. Esta fuga significou a vitória da guerra para o México e um grande grito de alegria e glória para aqueles que lutaram neste evento. Disse que esta conquista não teria sido possível sem a ajuda e o apoio dos povos indígenas recrutados pelo general Zaragoza, que, com suas lanças e facões, conseguiram expulsar os franceses das terras que eram suas. Esse fato uniu o México e nos ensinou mais uma vez que coisas incríveis podem ser feitas se vocês trabalharem juntos pelo país que defendem.
Durante a batalha, os franceses tentaram tomar a fortaleza que ficava no centro da cidade, mas apesar de todos os seus esforços e 2 tentativas, falharam e decidiram recuar diante da força e bravura dos mexicanos. Esta fuga significou a vitória da guerra para o México e um grande grito de alegria e glória para aqueles que lutaram neste evento. Disse que esta conquista não teria sido possível sem a ajuda e o apoio dos povos indígenas recrutados pelo general Zaragoza, que, com suas lanças e facões, conseguiram expulsar os franceses das terras que eram suas. Esse fato uniu o México e nos ensinou mais uma vez que coisas incríveis podem ser feitas se vocês trabalharem juntos pelo país que defendem.